Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal O Bizu. Então, na aula de hoje nós vamos ver derivada, regras de derivação parte 1, beleza? Então, vem comigo. Então, nesta aula nós vamos ver as regras básicas de derivação, primeira parte. Então, primeiramente vamos ver o seguinte, regra da função constante, beleza? Então, vamos lá. Então, a derivada de uma função constante é zero. Aí, em símbolos, tem a função f de x igual a c, onde c é uma constante. Isso implica que a derivada é igual a zero. Beleza? Então, vou fazer apenas essa demonstração. Então, vamos lá. Então, tá aí. Dada a função f de x igual a c, e utilizando a definição derivada, temos o seguinte. Tá aí. F' é igual a quem? A um limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx, quando Δx tende a zero. Isso aqui, pessoal, eu quero a imagem desse elemento aqui, f de x mais Δx. Como a função é constante, a imagem vai ser c, menos f de x, mesma coisa, função constante, menos c. Tudo isso sobre Δx quando Δx tende a zero. Então vai ficar o seguinte, c menos c dá zero, 0 dividido por Δx dá zero. Logo, o limite dessa função constante é igual a zero. Beleza, pessoal? Então está demonstrado aí, A gente sabe que a demonstração é enfadonha, quando a gente vai demonstrar derivadas de outro tipo de função, função afim, função quadrática, regra da potência. Se a gente for utilizar a definição, torna-se enfadonho, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Então vamos para esse exemplo aqui, Qual a derivada da função g de t igual a menos 2? Então, já que a gente aprendeu, não precisa mais fazer. Vamos colocar o resultado já direto. Então está aí a resolução. G de t é igual a menos 2, isso implica que a sua derivada é igual a zero. Beleza? Bastante fácil. Então vamos para outra regra aí. Regra da potência, Regra de potência. Então está aqui, eu tenho uma função f de x igual a quem? X elevado a n, onde o expoente n é um número real. Ok? Então como é que nós reescrevemos ou escrevemos a derivada dessa função? Então observe, a derivada da função f' de x é igual a quem? Observe que o expoente n passa multiplicando o x, ok? Ou seja, está aqui, o n está no expoente, passa multiplicando o x para cá. O expoente diminui uma unidade, então vai ficar n menos 1. Beleza? Então a derivada de x elevado a n é igual a quem? A n que multiplica x elevado a n menos 1. Então bastante fácil. Então vamos para um exemplo para consolidar esse aprendizado aí, beleza? Então tá aqui, Qual a derivada das seguintes funções? No caso, dois exemplos. f de x igual a x à terceira, e letra B, g de x igual a quem? 1 sobre x ao quadrado. Então vamos resolver a primeira derivada. Então tá aí, letra A, f de x igual a 3, e vamos utilizar a regrinha aqui. Então f de x igual a x ao cubo, elevado a 3 no caso. Então quem seria sua derivada? O 3, que é o expoente, passa a multiplicar o x, e depois o expoente diminui uma unidade. Você escreve 3 menos 1, que é 2. Então, f' de x, que é a derivada, é igual a quem? 3, que é o expoente, passou multiplicando. 3, que multiplica x, elevado a quem? É o expoente menos 1. Como o expoente é 3, 3 menos 1, 2. Então está aqui. Então a derivada de x ao cubo é igual a quem? 3x ao quadrado. Beleza? Então vamos para a letra B. Então está aí. Então letra B, g de x é igual a 1 sobre x ao quadrado. Já é um pouco diferente disso aqui, f de x igual a x elevado a n. Mas eu vou transformar essa fração aqui, em algo dessa forma aqui. Então vamos fazer. Então isso aqui implica o seguinte, que g de x eu posso escrever como sendo quem? Como sendo x elevado a menos 2. Isso aqui nós aprendemos aonde? No 6º ano, no ensino fundamental. Então quando eu tenho 1 sobre x ao quadrado, eu posso escrever como sendo quem? X elevado a menos 2. O expoente, aqui que está no denominador, no caso, x elevado a 2, passa para o numerador com sinal contrário. Então vai ficar x elevado a menos 2. Agora aqui, nós podemos utilizar a regra
de potência, né? Então aqui nós vamos calcular a derivada. Então isso aqui diz o seguinte, g' de x, que é a derivada, é igual a quem? Aqui, o expoente, no caso menos 2, passa multiplicando x, então vai ficar menos 2. E do expoente nós tiramos uma unidade, então vai ficar menos 2, menos 1. Sinais iguais nós somamos, então vai ficar menos 3, né? Ou seja, a derivada é quem? Menos 2 multiplica x elevado a menos 3. Você deixando dessa maneira aqui, pessoal, está correto, ok? Então, colocar na forma de fração também, então vai ficar, isso aqui vai ficar igual a quanto? A menos 2 sobre x ao cubo, beleza? Dúvidas ou sugestões, coloquem aí no comentário desse vídeo. Então vamos para mais uma regrinha aí. Regra de derivação. Regra da constante pela potência, ou seja, eu tenho uma constante que multiplica uma potência. Aí, para encontrar a derivada, basta fazer o seguinte. Então tá aí, tem essa função f de x igual a c, que multiplica quem? X elevado a n, onde n pertence aos reais, que é o expoente. Então a sua derivada é quem? Repetimos a constante e utilizamos a regra anterior, né? A regra da potência, que é quem? O expoente n passa multiplicando o x, né? E o expoente de x diminui uma unidade, beleza? Então, pessoal, vamos para um exemplo para consolidar o aprendizado. Então tá aí, exemplo. Qual a derivada da seguinte função? F de x igual a quem? 4x elevado a 7. Ok? Então como é que a gente faz? Vamos para a sua resolução aí. Então tá aí. F de x igual a 4x elevado a 7. Isso implica o seguinte, isso me diz o seguinte, que f' de x, ou seja, sua derivada é quem? É 4, que multiplica quem? O expoente é 7, ó. O expoente passa multiplicando o x, vai ficar 4 vezes 7, que multiplica x. O expoente de x era 7, diminui uma unidade, vai ficar 6. Então, isso me diz que a derivada é quem? 4 vezes 7, 28. 28x elevado a 6. Ok? Então, a derivada de quem? De 4x elevado a 7 é igual a 28, que multiplica x elevado a 6. Beleza, pessoal? Bastante fácil isso aí. Beleza? Essas três regrinhas de derivação. Então, vamos para mais outra regra de derivação. Regra da soma e da diferença de duas funções. Então, tá aí. Tem o seguinte, tem uma função f de x somada com g de x e eu quero encontrar a sua derivada. Ou seja, é bastante fácil aqui. Ó, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. A diferença, né, de duas funções, a derivada da diferença de duas funções é a derivada da primeira menos a derivada da segunda. Então vamos fazer exemplo. Qual a derivada das seguintes funções? Então vamos lá. F de x é igual a 4x ao cubo menos 4x. E h de x é quem? Menos x ao quadrado mais x sobre 4 mais 7. Então vamos resolver primeiramente a primeira função f de x. Vamos encontrar a sua derivada. Aqui, pessoal, nós vamos utilizar várias regras, né? A regra da potência, a regra da constante e a regra da constante vezes a potência. Beleza? Então vamos lá. Então f de x igual a 4x ao cubo menos 4x. Isso me diz, ou isso implica que a derivada é quem? Então vamos lá. F' de x é quanto? Que a constante 4 continua, vezes quem? O expoente é 3, pessoal, passa multiplicando o x. E o expoente diminui uma unidade. Como aqui é 3, vai ficar sendo 2. Então vai ficar 4 vezes 3, que multiplica x ao quadrado. Menos a derivada de 4x. A derivada de 4x é menos 4. É isso? Pois diminui o quê? Uma unidade do expoente. 1 menos 1 dá 0, x elevado a 0, 1. Isso? Uma vez menos 4, menos 4. Então está aqui, menos 4. Fazendo as devidas continhas aí, multiplicações, a derivada de f' de x é igual a quem? 4 vezes 3, 12, 12x ao quadrado, menos 4. Ok, pessoal? Então a derivada de quê? 4x ao cubo menos 4x é igual a 12x ao quadrado, menos 4. Então nós resolveríamos essa questão dessa forma, beleza? Então vamos para outra função, a função h de x. Então está aí. Menos x ao quadrado mais x sobre 4 mais 7.
Então eu quero a derivada dessa função h de x. Então vamos lá. H' de x vai ser igual a quem? Veja só. O 2, né? O 2 que é o expoente passa multiplicando, né? Passa multiplicando o x. Então vai ficar menos 2 que multiplica x e diminui uma unidade do expoente de x. 2 menos 1 dá 1. Né? Não precisa colocar. Então vai ficar menos 2x. Ok? Mais derivada de x, pessoal. A gente sabe que é 1, né? 1 sobre 4. Então está aqui. Ó. Mais 1 sobre 4. Ok? E a derivada de 7, que a gente viu que a derivada de uma constante é 0. Não coloquei aqui. Beleza? Então a derivada de h de x, né, é igual a quem? Menos 2x mais 1 quarto. Beleza? Dúvidas ou sugestões, coloquem aí nos comentários desse vídeo. Vamos esperar também, pessoal, regras de derivação, a segunda parte. Nós vamos ver a derivada do produto, a derivada do quociente e assim sucessivamente. Beleza? Meu nome é João Batista Amaral, sou professor de matemática do canal O Bizu. Até mais. Tchau, tchau.